Oi, minhas gatinhas. Chega mais perto. Aqui, ninguém precisa fingir nada. Se você é do tipo que gosta de histórias que tocam devagar, que envolvem, que fazem o coração acelerar no silêncio da noite, então você já faz parte desse lugar, mesmo sem perceber. Eu criei um grupo VIP pensado para mulheres como você. Um espaço seguro, íntimo, onde todos os dias nasce uma nova história lésbica. Histórias que não gritam, mas ficam. Histórias que acompanham, aquecem e despertam sentimentos escondidos. São histórias para ouvir quando a luz está baixa, quando o mundo lá fora já dormiu e você só quer sentir algo verdadeiro. O acesso está aqui na descrição. Entre no seu tempo. Quando sentir que é a hora, a porta está aberta. Agora se acomoda. Ajusta o fone. Porque a nossa história começa agora. Marina Alvarenga tinha construído sua reputação com precisão cirúrgica. Aos 37 anos, dirigia uma das maiores consultorias financeiras de São Paulo, com mão de ferro envolta em seda italiana. Seus ternos sob medida eram armaduras impecáveis, seu cabelo sempre preso num coque que não permitia nenhum fio fora do lugar, e seus olhos castanhos mantinham uma distância calculada de tudo e todos. Ela havia aprendido cedo que emoções eram vulnerabilidades, e vulnerabilidades eram inaceitáveis para quem pretendia chegar ao topo. Seu escritório no 23º andar tinha paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas Marina raramente olhava para fora. Seu foco estava sempre nos números, nas estratégias, nas próximas aquisições. O mundo lá fora era para os distraídos. Beatriz chegou numa terça-feira chuvosa de março, completamente encharcada, e 20 minutos atrasada para sua primeira reunião como nova analista sênior. Marina observou da sua mesa enquanto a mulher atravessava o open office, deixando um rastro de gotas no carpete bege, os cabelos cacheados grudados no rosto, a blusa branca transparente revelando a camiseta por baixo. Havia algo profundamente inadequado naquela cena, e Marina sentiu uma irritação imediata subir pelo peito. Preparou-se para dar uma bronca exemplar assim que a reunião começasse. Uma forma de estabelecer desde já que padrões existiam por uma razão. Mas quando Beatriz finalmente entrou na sala de conferências, ofegante e murmurando desculpas, seus olhos encontraram os de Marina por apenas 3 segundos, e algo inexplicável aconteceu. Marina esqueceu completamente o que ia dizer. Os olhos de Beatriz eram de um verde acinzentado incomum, quase translúcidos sob a luz fria da sala, e carregavam uma mistura desconcertante de vulnerabilidade e desafio. Ela não desviou o olhar imediatamente, como a maioria dos funcionários fazia diante de Marina. Houve uma pausa. Um momento suspenso no tempo em que Marina sentiu como se estivesse sendo vista de verdade, não apenas observada. Então Beatriz piscou, murmurou outro pedido de desculpas e se sentou rapidamente, tirando um notebook amassado da bolsa encharcada. Marina limpou a garganta com mais força do que o necessário e iniciou a reunião com sua voz profissional habitual, mas suas mãos tremiam levemente enquanto folheava os documentos. Ela entrelaçou os dedos sobre a mesa para esconder o tremor e seguiu em frente. Mas algo dentro dela tinha se deslocado do lugar. Durante as semanas seguintes, Marina se pegou observando Beatriz com uma frequência que beirava o absurdo. Não era algo consciente no início, apenas uma espécie de radar interno que sempre sabia quando a mulher entrava ou saía de uma sala. Beatriz era tudo que Marina não era. Desorganizada de um jeito charmoso, emotiva sem vergonha. Falante demais nas reuniões, mas sempre com insights surpreendentes. Usava roupas coloridas que destoavam do cinza corporativo, ria alto demais para o ambiente e tinha o hábito irritante de questionar processos estabelecidos. Marina deveria desprezá-la por tudo isso. Deveria considerá-la inadequada para a cultura da empresa. Mas em vez disso, se via inventando desculpas para passar pelo departamento de Beatriz, para revisar pessoalmente relatórios que poderia delegar, para convocar reuniões desnecessárias apenas para ter aqueles olhos verdes fixos nela por alguns minutos. Uma noite, trabalhando até tarde como de costume, Marina viu luz ainda acesa no escritório de Beatriz. Eram quase 11 da noite,
e a presença de outra pessoa no andar silencioso a deixou estranhamente alerta. Ela caminhou até lá com a desculpa mental de verificar se estava tudo bem, mas parou na porta ao ver Beatriz debruçada sobre o computador, os óculos de leitura escorregando no nariz, os cabelos presos num rabo de cavalo desleixado. Havia uma xícara de café esquecida ao lado do teclado e papéis espalhados por toda a mesa. Beatriz estava murmurando algo para si mesma, provavelmente fazendo contas. Marina bateu levemente na porta aberta e Beatriz pulou da cadeira sobressaltada, a mão no peito. Desculpe, não quis assustar, Marina disse, sua voz soando estranhamente suave até para seus próprios ouvidos. Está tudo bem? É muito tarde. Beatriz passou a mão pelos cabelos, constrangida, deixando-os ainda mais bagunçados. Estou tentando fechar esse relatório para a apresentação de amanhã. Achei uns erros na consolidação dos dados e... Bem, agora estou reescrevendo tudo. Ela riu, um som cansado, mas genuíno. Sou perfeccionista demais para o meu próprio bem. Marina se surpreendeu caminhando para dentro do escritório, suas regras não escritas sobre distância profissional subitamente irrelevantes. Posso ajudar? As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las. Tenho experiência com essas consolidações. O que deveria ter sido uma revisão rápida se transformou em 2 horas de trabalho lado a lado. Marina puxou uma cadeira para ficar ao lado de Beatriz, seus ombros quase se tocando enquanto revisavam planilhas e gráficos. A proximidade era perturbadora de uma forma que Marina não conseguia nomear. Ela podia sentir o calor do corpo de Beatriz, perceber o perfume leve de lavanda que vinha dos seus cabelos, ouvir cada respiração. Quando suas mãos se esbarraram acidentalmente ao alcançar o mouse ao mesmo tempo, Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Beatriz também pareceu sentir algo, porque retraiu a mão rapidamente e murmurou uma desculpa desnecessária. O ar entre elas ficou denso, carregado de algo não dito. Marina forçou sua atenção de volta para a tela, mas as letras dançavam diante dos seus olhos. Eventualmente terminaram o relatório. Beatriz se espreguiçou na cadeira, soltando um suspiro de alívio, e se virou para Marina com um sorriso genuíno e cansado. Obrigada. Sério mesmo. Você salvou minha vida hoje. Marina deveria ter respondido algo profissional, algo sobre trabalho em equipe ou padrões de qualidade. Em vez disso, se viu dizendo: você trabalha demais, precisa aprender a delegar. Beatriz riu, mas havia algo triste no som. Você é literalmente a última pessoa que deveria me dar esse conselho. Tenho certeza que você estava aqui antes de mim e vai ficar depois que eu for embora. Era verdade. E Marina não tinha resposta para isso. Elas ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. E Marina sentiu como se estivesse à beira de um precipício. O vento soprando forte nas suas costas, empurrando-a para algo desconhecido e aterrorizante. Marina começou a encontrar desculpas cada vez mais elaboradas para estar perto de Beatriz. Pedia sua opinião em reuniões, mesmo quando não era necessário. Convidava-a para almoços de trabalho que invariavelmente se estendiam além do que era apropriado. Respondia seus e-mails com velocidade suspeita para alguém conhecido por deixar mensagens sem resposta por dias. Seus colegas da diretoria começaram a fazer comentários sutis sobre como Marina estava investindo muito na nova contratação, mas ela ignorava, dizendo a si mesma que estava apenas mentorando uma funcionária promissora. Era uma mentira transparente, mas ela se agarrava a ela como uma tábua de salvação. Beatriz, por sua vez, parecia responder à atenção de Marina de forma ambígua. Às vezes, Marina captava olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, sorrisos que pareciam carregar significados ocultos, uma inclinação do corpo na direção dela durante conversas. Mas em outros momentos, Beatriz se retraía, criava distância, falava de forma estritamente profissional e evitava contato visual. Marina não sabia o que pensar dessas oscilações. Não sabia se estava imaginando coisas, projetando seus próprios sentimentos confusos numa situação perfeitamente inocente. A incerteza a corroía por dentro, algo completamente novo para alguém que sempre tinha certeza de tudo. Uma sexta-feira à noite, a empresa organizou um happy hour,
para celebrar o fechamento de um grande contrato. Marina geralmente evitava esses eventos. Considerava-os perda de tempo e forçadamente sociais. Mas Beatriz estaria lá, então Marina foi. Ela se posicionou num canto do bar, bebendo vinho branco devagar, observando. Beatriz estava no centro de um grupo, rindo e gesticulando enquanto contava alguma história. Ela usava um vestido verde musgo que realçava seus olhos, o cabelo solto caindo em ondas pelos ombros. Marina a observava com uma intensidade que deveria envergonhá-la, mas não conseguia parar. Era como assistir ao sol, prejudicial, mas irresistível. Em determinado momento, Beatriz olhou na direção de Marina e seus olhos se encontraram através da sala lotada. O barulho das conversas pareceu diminuir. Beatriz disse algo para o grupo e caminhou na direção dela, um copo de cerveja na mão, os lábios curvados num sorriso tímido. "Você parece entediada", ela disse ao chegar perto, sua voz mal audível acima da música. Marina deu de ombros. "Não sou muito de eventos sociais." Beatriz se apoiou na parede ao lado dela, perto demais para ser casual, longe demais para ser óbvio. "Eu percebi, você sempre parece estar num mundo à parte." Havia curiosidade genuína na sua voz. "Às vezes me pergunto o que passa pela sua cabeça." A pergunta pegou Marina desprevenida. Ninguém perguntava o que passava pela sua cabeça. As pessoas assumiam que eram números, estratégias, lucros. E estava certo, na maior parte do tempo. Mas ultimamente, o que passava pela cabeça de Marina era o rosto de Beatriz, a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, o som da sua risada, o jeito como seus olhos se estreitavam quando ela estava analisando algo. Marina não podia dizer nada disso, então respondeu. Coisas entediantes, planilhas, reuniões. Beatriz a estudou por um longo momento, como se soubesse que era mentira. "Acho que você não é tão fria quanto quer que as pessoas pensem." Ela disse suavemente. "Acho que você só está com medo." As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. Ela não estava preparada para ser vista assim, despida das suas defesas com tanta facilidade. "Medo de quê?" conseguiu perguntar, sua voz mais áspera do que pretendia. Beatriz sorriu, mas era um sorriso triste. "Do mesmo que eu, provavelmente. De sentir demais, de perder controle, de se machucar." Ela terminou sua cerveja num gole longo. "Mas eu estou aprendendo que às vezes o medo é só um sinal de que algo importa de verdade." Antes que Marina pudesse responder, alguém chamou Beatriz do outro lado do bar. Ela deu um último olhar para Marina, algo profundo e significativo, e se afastou, deixando Marina sozinha com o coração batendo descontroladamente. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada no escuro do seu apartamento minimalista, olhando o teto, revivendo a conversa repetidamente. Beatriz tinha praticamente admitido que sentia algo também? Ou Marina estava delirando? A ambiguidade era torturante. Marina sempre tinha sido decisiva, capaz de avaliar situações e agir com confiança. Mas isso era território desconhecido. Ela nunca tinha se permitido sentir assim por alguém, muito menos por uma mulher, muito menos por uma subordinada. As complicações empilhavam-se como cartas instáveis, cada uma ameaçando derrubar todo o castelo. Na segunda-feira seguinte, Marina tomou uma decisão. Não podia continuar nessa incerteza. Precisava saber, de uma forma ou de outra, se estava sozinha nesses sentimentos ou se Beatriz sentia o mesmo. Convocou uma reunião individual com ela, algo que normalmente não fazia com analistas, usando como desculpa a revisão de um projeto. Quando Beatriz entrou na sua sala e fechou a porta, Marina sentiu a coragem ameaçar evaporar. Beatriz se sentou na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas, as mãos entrelaçadas no colo, esperando. Parecia calma, mas Marina notou como seus dedos apertavam uns aos outros, um sinal de nervosismo. "Eu não a chamei aqui para falar de trabalho", Marina disse, decidindo que honestidade direta era a única abordagem possível. Sua voz saiu mais firme do que esperava. "Preciso te perguntar algo. E preciso que seja honesta comigo." Beatriz engoliu em seco, seus olhos arregalando levemente. "Tudo bem", ela disse, sua voz um fio. Marina respirou fundo.
sentindo como se estivesse prestes a pular de um avião sem paraquedas. Estou imaginando coisas entre nós. Ou você também sente algo? As palavras ficaram penduradas no ar entre elas, pesadas e irrevogáveis. Marina viu uma sequência de emoções atravessar o rosto de Beatriz. Surpresa, medo, algo que parecia esperança, e então uma cortina descendo sobre tudo. Beatriz fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia lágrimas acumuladas ali. Não posso fazer isso, ela sussurrou. Não posso, Marina. A rejeição doeu fisicamente, como se alguém tivesse apertado um punho ao redor do coração de Marina. Mas ela manteve a expressão neutra. Anos de prática em esconder emoções finalmente sendo úteis. Entendo, ela disse, cada palavra custando um esforço monumental. Peço desculpas por ter interpretado mal a situação. Vamos esquecer que essa conversa aconteceu. Ela já estava alcançando uma pasta na mesa, pronta para fingir que falaria de trabalho, afinal, quando Beatriz falou novamente. Não estou dizendo que não sinto, Beatriz disse rapidamente, as palavras tropeçando umas nas outras. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que não posso. É diferente. Marina pausou, a pasta ainda na mão, seu cérebro tentando processar a distinção. Explica para mim, então. Ela disse suavemente. Beatriz limpou uma lágrima do rosto com as costas da mão. Eu saí de um relacionamento complicado há 6 meses, com uma mulher. Foi devastador. Me prometi que não ia me envolver com ninguém por um tempo, que ia focar na carreira, na estabilidade. E então você... Ela riu sem humor. Você detonou tudo isso, mas não posso. Não agora. E não assim. Não como sua subordinada, não com toda a política de escritório envolvida. Marina sentiu esperança e desespero guerrearem dentro dela. Então você sente, ela disse. Não era realmente uma pergunta. Sinto, Beatriz confirmou, sua voz quebrando. Sinto tanto que dói. Mas isso não muda nada. Continua sendo impossível. Marina se levantou da cadeira e contornou a mesa. Cada movimento deliberado. Parou em frente a Beatriz, mantendo uma distância respeitosa, mas menor do que seria profissionalmente apropriado. E se não fosse impossível? Ela perguntou. E se encontrássemos uma forma? Beatriz olhou para cima, seus olhos encontrando os de Marina. Como? Você é a sócia principal. Eu sou analista. As pessoas já falam da atenção que você me dá. Se isso se tornasse algo mais, seria um escândalo. Minha carreira nunca seria levada a sério. A lógica era impecável. E Marina odiava isso. Ela sempre tinha respeitado regras, seguido protocolos, mantido limites claros entre vida pessoal e profissional. Mas agora, diante de Beatriz, com a admissão de sentimentos mútuos vibrando entre elas, as regras pareciam absurdamente insignificantes. E se você pedisse transferência para outro departamento? Marina sugeriu, sabendo mesmo enquanto falava que era uma solução imperfeita. Ou eu poderia me afastar da supervisão direta do seu trabalho. Beatriz balançou a cabeça. Você é a CEO, Marina. Não há não supervisão direta nessa empresa. E uma transferência imediatamente depois de todos notarem sua atenção especial seria ainda mais óbvio. Marina sentiu frustração queimar em suas veias. Então o quê? Vamos apenas ignorar isso? Fingir que não existe? Beatriz se levantou, ficando perigosamente perto de Marina. Eu não sei, ela admitiu, sua voz crua. Não sei o que fazer. Só sei que estou com medo. Medo de me machucar de novo. Medo de machucar você. Medo das consequências. Ela estendeu a mão hesitante e tocou levemente o braço de Marina, o primeiro toque deliberado entre elas. Marina sentiu o toque queimar através do tecido do seu blazer. Mas também estou com medo de passar o resto da vida me perguntando e se. Elas ficaram assim por um momento eterno, olhando uma para a outra, a mão de Beatriz ainda descansando no braço de Marina. Marina podia sentir cada centímetro da distância entre elas, pequena fisicamente, mas enorme em significado.
Seria tão fácil fechar esse espaço, tão fácil ceder ao impulso que pulsava dentro dela. Mas ela também via o medo genuíno nos olhos de Beatriz, o conflito real. E Marina, pela primeira vez em muito tempo, decidiu priorizar os sentimentos de outra pessoa sobre seus próprios desejos. Então vamos devagar, ela disse finalmente. Sem pressão, sem expectativas, só vamos ver o que acontece. Beatriz assentiu, alívio e decepção misturados na sua expressão. Sua mão escorregou do braço de Marina, deixando um vazio frio. Devagar, ela repetiu. Posso fazer devagar. Mas ambas sabiam que, devagar, era uma mentira gentil que contavam a si mesmas. Não havia nada devagar no que sentiam uma pela outra. Era um trem em alta velocidade sem freios, e elas tinham acabado de decidir permanecer nos trilhos e ver para onde levava. As semanas seguintes foram uma dança elaborada de aproximação e recuo. Marina e Beatriz orbitavam uma a outra com cuidado estudado, mantendo profissionalismo nas reuniões, mas permitindo pequenos momentos de conexão privada. Um olhar prolongado através da sala de conferências. Uma mensagem de texto tarde da noite sobre algo insignificante que era realmente uma desculpa para falar. Almoços onde discutiam trabalho, mas onde a verdadeira conversa acontecia nos silêncios entre palavras. Marina se descobriu pensando em Beatriz constantemente, uma presença permanente nos fundos da sua mente, colorindo cada decisão e pensamento. Uma tarde, Marina foi pega de surpresa por uma onda de emoção tão forte que teve que trancar a porta do seu escritório e se sentar no chão, as costas contra a parede, respirando profundamente. Ela estava apaixonada. A realização caiu sobre ela com a força de uma revelação, óbvia e aterrorizante. Ela tinha 37 anos e nunca tinha estado apaixonada de verdade. Teve relacionamentos, alguns que duraram anos, mas sempre manteve uma parte de si mesma protegida, intocada. Com Beatriz, não havia proteção. Era como estar emocionalmente nua, vulnerável de uma forma que ia contra cada instinto de autopreservação que Marina tinha cultivado. Beatriz parecia estar passando por seu próprio turbilhão emocional. Marina a via lutando com isso. A forma como ela às vezes olhava para Marina com uma intensidade que fazia o ar vibrar entre elas, apenas para desviar o olhar rapidamente e se forçar a focar em trabalho. Em reuniões, Beatriz ocasionalmente ficava tão absorta observando Marina falar que perdia a linha da discussão e tinha que pedir para alguém repetir a pergunta. Colegas começaram a fazer piadas sobre ela estar distraída, e Beatriz ria junto, mas seus olhos buscavam os de Marina em pânico, como se temesse ter revelado demais. Um dia, Marina tomou coragem e convidou Beatriz para jantar. Não como trabalho, não como mentoria, mas como um encontro real. Ela fez o convite por e-mail, porque não confiava em sua voz para permanecer estável, e passou as 3 horas seguintes obsessivamente checando seu celular esperando por resposta. Quando Beatriz finalmente respondeu, foi apenas com sim, quando? E Marina sentiu uma alegria tão pura e intensa que teve que segurar na mesa para se estabilizar. Elas marcaram para um sábado, num restaurante pequeno e discreto, longe dos circuitos onde colegas de trabalho poderiam aparecer. Marina chegou 10 minutos adiantada, algo inédito para alguém que sempre calculava seus horários com precisão para nunca estar esperando. Ela vestia calça jeans, algo que raramente usava, e uma blusa de seda azul escuro, um equilíbrio entre casual e cuidadoso demais. Suas mãos tremiam enquanto mexia no cardápio sem ler nada. Beatriz chegou exatamente no horário, e Marina sentiu seu coração pular quando a viu. Ela usava um vestido simples de cor terracota, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo com alguns cachos soltos emoldurando o rosto. Ela parecia nervosa também, o que estranhamente acalmou Marina. Elas eram 2 pessoas assustadas tentando algo que ambas queriam desesperadamente, mas não sabiam como ter. Oi, Beatriz disse, deslizando para a cadeira oposta. Oi, Marina respondeu, e ambas riram do absurdo de repente não saberem como agir uma com a outra. O jantar começou desajeitado. Elas falaram de trabalho por 10 minutos, até que Beatriz abruptamente parou e disse: Não vamos fazer isso. Não é para isso que estamos aqui.
Marina concordou, grata pela honestidade. Então, sobre o que falamos? Ela perguntou. Beatriz sorriu. Sobre tudo menos trabalho. Conte-me algo sobre Marina a pessoa, não Marina a CEO. Foi libertador e aterrorizante. Marina não estava acostumada a falar sobre si mesma, a revelar as camadas sob a persona profissional. Mas lentamente, com Beatriz ouvindo com atenção genuína, ela começou a se abrir. Marina contou sobre crescer numa família que valorizava sucesso acima de tudo, sobre aprender cedo que emoções eram fraquezas a serem escondidas. Falou sobre o pai ausente sempre viajando a trabalho, a mãe que demonstrava amor através de expectativas impossíveis. Mencionou pela primeira vez em voz alta para alguém que não fosse terapeuta, sobre perceber ainda adolescente que olhava para as meninas de uma forma diferente, e imediatamente enterrar essa percepção tão fundo que quase convenceu a si mesma de que tinha imaginado. Eu construí uma vida inteira baseada em controle, ela admitiu, girando o copo de vinho entre os dedos. E então você apareceu e detonou tudo isso. Beatriz alcançou através da mesa e cobriu a mão de Marina com a sua. O primeiro toque intencional e prolongado entre elas. Marina olhou para suas mãos entrelaçadas sobre a toalha branca, o contraste entre seus dedos elegantes e os de Beatriz mais curtos e práticos. Eu entendo, Beatriz disse suavemente. Sobre controle. Meu último relacionamento. Eu perdi completamente quem eu era. Me molde para ser o que ela queria, até não me reconhecer mais no espelho. Quando terminamos, tive que reaprender quem era Beatriz, e prometi nunca mais me perder assim. Ela apertou a mão de Marina. Mas com você é diferente. Assustador, mas diferente. Sinto que posso ser eu mesma. A noite se desenrolou com uma facilidade crescente. Elas falaram sobre livros, sobre filmes, sobre lugares que queriam visitar. Beatriz contou histórias engraçadas da infância numa família grande e barulhenta, tão diferente da criação solitária de Marina. Marina se descobriu rindo genuinamente, um som que raramente produzia. O restaurante foi esvaziando ao redor delas, mas elas continuaram conversando, pedindo mais vinho que mal tocaram, perdidas uma na outra. Quando finalmente saíram, já era passado da meia-noite. A rua estava silenciosa, iluminada por postes antigos que lançavam círculos dourados na calçada. Elas caminharam lado a lado sem direção específica, seus ombros ocasionalmente se tocando. Não quero que essa noite acabe, Beatriz admitiu, olhando para o céu sem estrelas da cidade. Eu também não, Marina confessou. Elas pararam sob uma árvore, protegidas da luz direta, e se viraram uma para a outra. O momento se esticou, carregado de possibilidades. Marina podia ver seus próprios sentimentos refletidos nos olhos de Beatriz. Desejo misturado com medo, esperança temperada com cautela. Ela levantou a mão lentamente e afastou um cacho do rosto de Beatriz, deixando os dedos demorarem na curva da sua mandíbula. Beatriz fechou os olhos ao toque, sua respiração ficando irregular. Podemos fazer isso funcionar, Marina sussurrou, mais uma prece que uma afirmação. Temos que tentar. Beatriz abriu os olhos e havia lágrimas brilhando ali novamente. Estou com tanto medo, ela admitiu, sua voz quebrando, de estragar tudo, de te perder antes mesmo de te ter direito. Marina usou o polegar para limpar uma lágrima que escapou. Eu também estou com medo, mas escolho ter medo com você do que estar segura e sozinha. Foi a coisa mais corajosa que Marina tinha dito em toda a sua vida. Beatriz soltou um som entre riso e soluço, e então se inclinou para frente, fechando o pequeno espaço entre elas. O primeiro beijo foi delicado, quase tímido. Apenas os lábios se tocando, testando, perguntando. Então, Beatriz soltou um suspiro macio e se aproximou mais, e o beijo se aprofundou. Marina sentiu como se estivesse caindo e voando ao mesmo tempo, cada terminação nervosa acesa. A mão de Beatriz subiu para seu cabelo, desfazendo o coque sempre perfeito. E Marina não se importou. Ela puxou Beatriz mais perto pela cintura. Anos de controle rígido derretendo sob o calor do contato. Quando finalmente se separaram, ambas estavam sem fôlego. Meu Deus! Beatriz murmurou,
tocando os próprios lábios, como se não acreditasse no que tinha acabado de acontecer. Marina sorriu, um sorriso genuíno e aberto, que transformou completamente seu rosto. Sim, ela concordou. Elas ficaram ali por mais um tempo, apenas se abraçando sob a árvore, os barulhos da cidade distantes e irrelevantes. Marina sentiu algo dentro dela se abrir. Uma flor há muito tempo esquecida finalmente alcançando luz solar. Era aterrorizante. Era perfeito. Mas segunda-feira chegou, como sempre chega, trazendo realidade de volta com força. Marina e Beatriz voltaram aos papéis de CEO e analista, profissionalismo cuidadosamente mantido em público. Mas agora havia uma corrente subterrânea entre elas, um conhecimento compartilhado, que tornava cada interação carregada de significado. Um olhar através da mesa de reunião não era mais apenas um olhar. Era uma promessa, uma lembrança, um desejo contido. O problema era que outros começaram a notar. Mariana, da diretoria financeira, fez um comentário casual sobre como Marina parecia mais leve ultimamente. Ricardo, do jurídico, comentou que Beatriz tinha recebido projetos notavelmente bons recentemente. Eram observações aparentemente inocentes, mas Marina reconhecia o que eram. Sondagens, testes para ver se havia substância por trás das suspeitas. Ela aumentou ainda mais o profissionalismo, forçando-se a distribuir atenção igualmente entre todos os analistas, deliberadamente, não olhando na direção de Beatriz em reuniões. Era tortura autoimposta. Beatriz sentia a mudança e ficou confusa com ela. Ela enviou mensagem a Marina tarde da noite. "Você está me evitando?" Marina olhou para a mensagem no escuro do seu quarto por longos minutos, antes de responder. "Tentando proteger você. Pessoas estão notando." A resposta de Beatriz veio rápida. "Não quero proteção se isso significa te perder." Marina sentiu seu coração se apertar. "Não vai me perder. Prometo. Só preciso de um pouco de espaço até as coisas acalmarem." Mas espaço era a última coisa que qualquer uma delas queria. Elas se encontravam em segredo, sempre longe do escritório, sempre em lugares onde não seriam reconhecidas. Era emocionante e exaustivo ao mesmo tempo. Marina se pegou vivendo para esses momentos roubados. Jantar em um restaurante no outro lado da cidade, caminhar no parque ao anoitecer, ficar horas conversando no apartamento de Beatriz. Lá, longe de olhares curiosos, elas podiam ser apenas Marina e Beatriz, duas mulheres se apaixonando sem complicações ou consequências. Mas as complicações sempre encontravam uma forma de entrar. Uma tarde, a diretora de RH chamou Marina para uma conversa delicada. Recebia algumas preocupações. Ela começou cuidadosamente. Sobre possível favorecimento em relação à analista Beatriz Costa. Nada formal ainda, apenas conversas. Achei melhor te deixar ciente. Marina sentiu sangue frio correr em suas veias. Que tipo de favorecimento? Ela perguntou, mantendo a voz neutra. Distribuição de projetos, tempo de mentoria, viagens aprovadas? Como disse, nada concreto. Mas em posições de liderança, precisamos estar acima de qualquer suspeita. A mensagem era clara. Pare agora antes que se torne um problema real. Marina saiu daquela reunião sentindo como se o chão tivesse se tornado areia movediça sob seus pés. Ela tinha duas escolhas: terminar com Beatriz para proteger ambas suas carreiras, ou continuar e arriscar tudo o que tinha construído. Logicamente, a decisão era óbvia. Emocionalmente, era impossível. Ela passou a noite acordada, pesando opções, fazendo listas de prós e contras como se sentimentos pudessem ser quantificados em planilhas. Pela manhã, tomou uma decisão. Marcou encontro com Beatriz num café tranquilo antes do expediente. Quando Beatriz chegou, sorrindo ao ver Marina, o coração de Marina quase perdeu a coragem. Mas ela forçou as palavras para fora. Precisamos conversar sobre nós. O sorriso de Beatriz desapareceu imediatamente. Isso soa como preâmbulo de má notícia. Marina contou sobre a conversa com RH, sobre os riscos crescentes, sobre como isso poderia destruir a carreira de Beatriz antes mesmo dela decolar direito. Talvez devêssemos dar um passo atrás, ela sugeriu, odiando cada palavra.
Só até você conseguir uma posição mais sênior, ou até eu... não sei. Até encontrarmos uma solução melhor. Beatriz ficou muito quieta, mexendo no café intocado à sua frente. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, mas havia dor evidente nela. Você está terminando comigo. Não era uma pergunta. Não, Marina disse rapidamente. Só estou sugerindo que esperemos, que sejamos mais cuidadosas. Beatriz levantou os olhos, e Marina viu raiva ali pela primeira vez. Esperar quanto? 1 ano? 2? 5? Quando exatamente será seguro para você me amar publicamente, Marina? A palavra amor ficou pendurada entre elas, dita pela primeira vez, no pior momento possível. Não é justo, Marina argumentou, sentindo-se encurralada. Você disse que estava preocupada com sua carreira. Estou tentando proteger isso. Beatriz riu amargamente. Não, você está tentando proteger a si mesma, sua reputação, sua imagem de chefe fria e calculista. Deus me livre que alguém descubra que você é humana, que você tem sentimentos. Cada palavra era um corte. Isso não é verdade. Marina protestou, mas soou fraco até para seus próprios ouvidos. Porque talvez fosse um pouco verdade. Talvez ela estivesse mais assustada de se expor do que das consequências profissionais. Beatriz se levantou, pegando sua bolsa. Sabe o que é engraçado? Quando comecei a trabalhar na empresa, ouvi histórias sobre a Marina de Gelo, a mulher sem coração que construiu um império. Achei que eram exageros. Achei que tinha visto algo diferente em você. Ela pausou, lágrimas finalmente escorrendo. Mas talvez todos estivessem certos. Talvez você realmente seja incapaz de colocar qualquer coisa antes do trabalho, antes do controle, antes do medo. Ela virou para sair, mas parou e olhou para trás uma última vez. Eu te amo, Marina. E isso me assusta. Mas não tanto quanto você está assustada. Quando decidir que eu valho o risco, me avisa. Marina ficou sentada sozinha muito tempo depois de Beatriz sair. O café esfriando nas xícaras, o barulho do café parecendo vir de muito longe. Ela tinha feito a coisa certa profissionalmente. Então por que sentia como se tivesse acabado de cometer o maior erro da sua vida? Durante os dias seguintes, ela tentou voltar à normalidade. Trabalho tinha sido seu refúgio a vida toda. O lugar onde fazia sentido, onde tinha controle. Mas agora parecia vazio. Os números não traziam a satisfação de sempre. As reuniões eram mecânicas. O sucesso parecia sem sentido. Beatriz, enquanto isso, mantinha a distância profissional perfeita. Ela era cordial em reuniões, eficiente em e-mails, totalmente apropriada. Era como se as últimas semanas nunca tivessem acontecido. Mas Marina via os sinais se soubesse onde procurar. Os olhos levemente inchados pela manhã, a perda de peso, a forma como Beatriz nunca mais ria daquele jeito solto e livre. Marina queria correr até ela, implorar perdão, dizer que tinha errado, mas orgulho e medo a mantinham no lugar. Foi Mariana da diretoria quem finalmente forçou a questão. Ela apareceu no escritório de Marina numa sexta à tarde, fechando a porta atrás de si. Vou ser direta porque somos amigas há muito tempo, ela começou. Você está apaixonada pela Beatriz, não está? Marina pensou em negar, mas estava cansada de mentiras. Sim. Ela admitiu simplesmente. Mariana assentiu como se tivesse confirmado uma suspeita. E está evitando fazer algo a respeito por causa das políticas da empresa e medo do que as pessoas vão pensar. Novamente, Marina apenas assentiu. Mariana se sentou, cruzando as pernas. Vou te contar uma coisa. Há 15 anos eu estava na sua posição. Apaixonada por alguém inapropriado. No meu caso, um cliente importante. Fiz a coisa certa. Terminei. Deixei ele ir. Casei com outra pessoa anos depois. Tive a vida que deveria ter. E todos os dias eu me pergunto como teria sido diferente se eu tivesse tido coragem. Ela olhou para Marina com intensidade. Você construiu um império incrível. É respeitada por todos. Tem dinheiro e poder e tudo que alguém poderia querer. Mas está sozinha. E vai continuar sozinha, a menos que decida que a conexão humana vale mais que a percepção perfeita. As palavras ecoaram em Marina por dias. Ela observou casais na rua
com uma inveja que nunca tinha sentido antes. Viu Beatriz rir de algo que um colega disse e sentiu ciúmes agudos. Percebeu que tinha passado 37 anos construindo paredes tão altas que ninguém conseguia alcançá-la. E agora que alguém tinha conseguido, ela estava desesperada para manter aquela pessoa dentro. Mas para isso, teria que deixar as paredes caírem completamente. Uma noite, trabalhando até tarde novamente, Marina viu luz no escritório de Beatriz. Era como um déjà-vu da primeira vez que trabalharam juntas até tarde. Ela caminhou até lá antes que pudesse pensar melhor, parando na porta. Beatriz olhou para cima, surpresa, e algo passou pelo seu rosto antes dela conseguir esconder. Esperança, talvez, ou apenas lembrança de como tinha sido. "Posso entrar?" Marina perguntou. Beatriz hesitou, então acenou com a mão. Marina entrou e fechou a porta atrás de si, algo que nunca fazia com subordinados. Ela não se sentou, apenas ficou ali, mãos nos bolsos, tentando encontrar as palavras certas. "Você estava certa", ela começou. "Sobre tudo. Sobre eu estar mais assustada da exposição que das consequências. Sobre ser a Marina de gelo. Sobre colocar controle acima de tudo." Beatriz não disse nada, apenas esperou. "Mas você estava errada sobre uma coisa. Você não vale o risco. Você é muito mais importante que isso." Marina respirou fundo. "Vou deixar a empresa. Não imediatamente. Preciso de tempo para fazer a transição direito, encontrar meu substituto. Mas nos próximos 6 meses, vou sair da CEO. E então não haverá nada entre nós. Nenhuma política de escritório, nenhum conflito de interesse. Só nós." Beatriz se levantou lentamente, os olhos arregalados. "Você não pode fazer isso. Essa empresa é sua vida. Você a construiu do zero." Marina sorriu, e era triste, mas genuíno. "Exatamente. Construí uma empresa, mas ainda não construí uma vida. Está na hora de começar." As lágrimas vieram rápido então, escorrendo pelo rosto de Beatriz sem parar. "Você tem certeza? Realmente certeza? Porque não aguento te perder de novo." Marina finalmente fechou a distância entre elas, tomando o rosto de Beatriz entre as mãos. "Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Você me fez sentir de novo, Beatriz. Me fez querer mais do que números e reuniões e aprovação. Me fez querer amanhecer ao seu lado e discutir sobre que filme assistir e conhecer sua família barulhenta e ter futuro. Isso assusta demais. Mas a alternativa, voltar a ser quem eu era antes de você, assusta muito mais." Elas se beijaram ali, no escritório vazio, com toda a paixão e desespero e alívio das últimas semanas. Quando se separaram, Beatriz estava sorrindo através das lágrimas. 6 meses parece muito tempo. Marina concordou. "Vai ser tortura, mas vamos fazer direito dessa vez. Nada de esconder, nada de mentir. Vou anunciar minha saída e o motivo. Deixar claro que é minha escolha, não por pressão ou escândalo. E então podemos ter isso de verdade." Beatriz completou. "De verdade." Marina confirmou. Os 6 meses seguintes foram estranhos e maravilhosos. Marina anunciou sua intenção de deixar a empresa, causando ondas de choque no mercado. Ela foi honesta sobre os motivos, querer diferentes prioridades na vida, explorar outros interesses, ter mais tempo para relacionamentos pessoais. As pessoas especularam, é claro. Alguns conectaram os pontos. Mas Marina descobriu que não se importava tanto quanto pensava que se importaria. A verdade era libertadora. Ela trabalhou meticulosamente na transição, treinando seu sucessor, garantindo que a empresa continuaria forte. Beatriz, enquanto isso, floresceu em seu papel, provando para todos que seu talento nada tinha a ver com qualquer favorecimento. Elas continuaram discretas no escritório, mas fora dele, começaram a construir uma vida juntas. Fins de semana em retiros que ninguém conhecia. Jantares onde não precisavam olhar por cima dos ombros. Noites inteiras conversando sobre futuro. No último dia de Marina como CEO, houve uma festa de despedida. Discursos foram feitos, presentes foram dados, lágrimas foram derramadas. Marina olhou ao redor da sala cheia de gente que tinha trabalhado com ela por anos.
pessoas que a respeitavam, mas poucos que realmente a conheciam. Seus olhos encontraram Beatriz do outro lado da sala, e elas trocaram um sorriso pequeno e privado. Amanhã, uma nova vida começaria. Mas então, na manhã seguinte, tudo mudou. Marina acordou com dezenas de mensagens no celular. Sua mãe tinha tido um derrame sério durante a noite. Ela estava em estado grave no hospital. Marina cancelou todos os planos e voou imediatamente para Porto Alegre, onde sua família morava. Nos dias confusos que se seguiram, ela navegou entre médicos, decisões médicas e o reencontro com a família que tinha mantido a distância por anos. Sua mãe sobreviveu, mas estava severamente debilitada. Precisaria de cuidados constantes, reabilitação extensiva. O pai de Marina, pela primeira vez que ela conseguia lembrar, parecia perdido e vulnerável. Ele implorou a Marina para ficar, pelo menos temporariamente, ajudar a organizar cuidados para a mãe, lidar com a logística médica e financeira. Marina se viu presa entre duas realidades: a vida que tinha acabado de começar a construir com Beatriz e as obrigações familiares que tinha passado uma vida evitando. Ela ligou para Beatriz chorando, algo que nunca tinha feito antes. Não sei o que fazer, ela admitiu. Não posso simplesmente abandoná-los, mas também não posso te abandonar. E não sei como conciliar as duas coisas. Beatriz foi incrivelmente compreensiva. Sua mãe precisa de você agora. Vá. Faça o que precisa fazer. Eu estarei aqui quando voltar. Mas havia algo na voz dela, uma resignação que fez o coração de Marina afundar. Marina passou 3 meses em Porto Alegre. Ela organizou cuidados para a mãe, contratou enfermeiras, supervisionou modificações na casa. Ela e Beatriz conversavam todos os dias, mas as conversas gradualmente ficaram mais curtas, mais forçadas. A distância não era apenas geográfica. Era como se o universo tivesse conspirado para separá-las justamente quando finalmente estavam livres para ficarem juntas. Quando Marina finalmente voltou a São Paulo, estava exausta emocionalmente. Ela tinha perdido peso, tinha olheiras profundas e sentia-se como se tivesse envelhecido anos em meses. Ela marcou de encontrar Beatriz num parque onde costumavam caminhar, um lugar que tinha se tornado especial para elas. Beatriz estava esperando num banco e, quando viu Marina, seu rosto se iluminou por um momento antes de cair em algo mais complexo. Elas se abraçaram e Marina sentiu como se estivesse finalmente em casa. Mas quando se sentaram, havia uma tensão no ar que não tinha estado lá antes. Senti sua falta, Marina disse, tomando a mão de Beatriz. Tanto. Beatriz apertou de volta, mas havia lágrimas em seus olhos. Eu também. Mas Marina, precisamos conversar sobre algo. O coração de Marina afundou. Conheci alguém. Beatriz disse suavemente, cada palavra cortando como vidro. Não planejei, não queria. Mas nos últimos meses, com você tão longe e eu me sentindo tão sozinha, houve uma conexão. Marina sentiu o mundo desabar ao redor dela. Você está terminando comigo? Sua voz saiu rouca. Beatriz balançou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente agora. Não sei. Estou tão confusa. Te amo, Marina, mas também estou cansada de esperar. Cansada de obstáculos. Você saiu da empresa por mim, e isso foi incrível e assustador, e a coisa mais romântica que alguém já fez por mim. Mas então, o universo te levou embora de qualquer jeito, e eu não aguento mais essa montanha-russa. Marina queria lutar. Queria argumentar que tudo estaria bem agora, que ela estava de volta, que podiam finalmente ter o que tinham sonhado. Mas olhando para Beatriz, realmente olhando, ela viu o cansaço, a confusão, a dor genuína, e percebeu que talvez amar alguém às vezes significasse deixá-los ir, mesmo quando cada fibra do seu ser gritava para segurá-los mais forte. Você precisa descobrir o que quer, Marina disse finalmente, forçando as palavras através da dor que rasgava seu peito. E eu não posso decidir isso por você. Elas ficaram sentadas em silêncio por muito tempo, mãos ainda entrelaçadas, mas o espaço entre elas parecendo intransponível. Eventualmente, Beatriz se levantou. Preciso de tempo, ela disse.
para pensar, para entender o que sinto. Marina assentiu, não confiando em sua voz. Ela assistiu Beatriz se afastar, cada passo aumentando a distância entre elas, até ela desaparecer entre as árvores. Nas semanas que se seguiram, Marina se viu navegando um tipo diferente de vazio. Ela não tinha mais a empresa para se enterrar. Não tinha mais Beatriz como âncora para o futuro. Tinha apenas a si mesma, pela primeira vez em muito tempo. Ela começou terapia seriamente, não apenas as sessões superficiais que fazia antes para otimização de performance. Começou a realmente explorar por que tinha passado a vida construindo paredes, por que controle tinha sido tão importante, por que tinha demorado tanto para deixar alguém entrar. Descobriu que a resposta estava em camadas de trauma pequeno e grande. Uma mãe crítica que nunca estava satisfeita. Um pai ausente que equacionava amor com conquistas. Uma sociedade que tinha deixado claro que garotas como ela, que olhavam para outras garotas, eram um problema a ser escondido. Ela tinha aprendido a se fazer pequena emocionalmente, enquanto construía um império externamente. Uma compensação elaborada por tudo que sentia que não podia ser. Beatriz não deu notícias. Marina respeitou o pedido de espaço, por mais que doesse. Ela escreveu cartas que nunca enviou. Abriu o aplicativo de mensagens 1000 vezes sem apertar enviar. Passou por lugares que costumavam frequentar apenas para se sentir mais perto dela de alguma forma. Era uma dor constante e surda, diferente de qualquer coisa que tinha sentido antes. Mas também havia algo curiosamente transformador nisso. Ela estava sentindo de verdade, sem se esconder, sem se proteger. Era agonizante. Era real. 3 meses depois, Marina recebeu uma mensagem de Beatriz. "Podemos conversar? Presencialmente?" Marina respondeu imediatamente. Sim. Quando e onde? Elas marcaram no mesmo café onde tinha acontecido aquela conversa dolorosa meses atrás. Marina chegou com o coração batendo tão forte que tinha certeza que todos ao redor podiam ouvir. Beatriz já estava lá, mexendo nervosamente numa xícara de chá. Quando Marina se sentou, elas apenas se olharam por um longo momento. Beatriz parecia diferente. Tinha cortado o cabelo mais curto. Havia uma maturidade nova em seus olhos. "Terminei com ela", Beatriz disse finalmente. A outra pessoa. Não era justo com ela, porque não importava quanto tempo passasse. Eu continuava pensando em você. Marina sentiu esperança acender, mas a forçou para baixo. "E agora?" Ela perguntou suavemente. Beatriz respirou fundo. "Agora eu sei algumas coisas. Sei que te amo. Sei que você me assusta, a intensidade do que sinto por você. Sei que nossa história foi complicada desde o início e provavelmente sempre será um pouco bagunçada, porque ambas somos pessoas complicadas." Ela pausou. "Mas também sei que não quero passar o resto da vida me perguntando, e se? Então estou aqui, se você ainda me quer. Sem garantias, sem promessas de final feliz. Apenas tentando de verdade dessa vez." Marina sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. "Eu nunca parei de te querer, nem por um segundo." Ela alcançou através da mesa, tomando as mãos de Beatriz entre as suas. "Mas preciso que saiba que sou um trabalho em progresso. Estou aprendendo a ser vulnerável, a não controlar tudo, a deixar as pessoas entrarem. É difícil, e às vezes vou falhar miseravelmente. Mas quero tentar. Por mim, mas principalmente por nós." Beatriz sorriu, e era aquele sorriso que Marina tinha sentido falta todos esses meses, genuíno, um pouco torto, iluminando toda a sua face. "Trabalho em progresso soa perfeito. Eu também sou uma." Elas se levantaram simultaneamente e se abraçaram, ali no meio do café, não se importando com quem estava olhando. Era um abraço que carregava meses de saudade, dor, crescimento e esperança. Não era um final feliz, porque finais felizes sugeriam conclusão, e elas estavam apenas começando. Mas era um começo honesto. Nos meses que se seguiram, Marina e Beatriz construíram um relacionamento que era bagunçado e real. Elas brigaram sobre coisas pequenas e grandes. Trabalharam através de inseguranças e medos. Aprenderam os ritmos uma da outra. Quando dar espaço, quando pressionar,
quando apenas segurara a mão em silêncio. Marina apresentou Beatriz para sua família. Um momento tenso, mas necessário. Sua mãe, ainda em recuperação, surpreendeu Marina ao apertar a mão de Beatriz e dizer: "Você deixa minha filha feliz. Posso ver nos olhos dela." Beatriz levou Marina para conhecer sua família grande e barulhenta, onde foi imediatamente adotada e provocada como se fosse parte da família há anos. Marina, acostumada a jantar silenciosos, ficou inicialmente sobrecarregada pelo caos amoroso, mas gradualmente se viu relaxando nele, até rindo das piadas tolas e participando de discussões animadas sobre futebol que não entendia. Elas não moravam juntas. Decidiram tomar as coisas devagar dessa vez, mas passavam a maioria das noites juntas, alternando entre os apartamentos, criando rotinas pequenas e significativas. Café da manhã preparado juntas nos fins de semana, caminhadas noturnas pelas ruas da cidade, leitura lado a lado no sofá, cada uma com seu próprio livro, mas pernas entrelaçadas. Eram momentos simples, o tipo que Marina teria desprezado antes como sem importância. Agora eram tudo. 1 ano depois daquele primeiro beijo sob a árvore, Marina acordou ao lado de Beatriz num domingo preguiçoso. Luz do sol filtrava através das cortinas, pintando padrões dourados nas paredes. Beatriz ainda estava dormindo, cabelo espalhado no travesseiro, rosto relaxado e lindo. Marina a observou por um longo momento, sentindo algo se expandir no peito. Não a paixão urgente dos primeiros dias, mas algo mais profundo. Contentamento, pertencimento. Amor que tinha sobrevivido a obstáculos e se tornado mais forte por isso. Beatriz abriu os olhos lentamente e sorriu ao ver Marina observando. "Bom dia, Stalker", ela murmurou, voz rouca de sono. "Bom dia", Marina respondeu, beijando sua testa suavemente. "Te amo." Eram palavras que vinham mais facilmente agora, depois de meses de prática. Beatriz se aconchegou mais perto. "Também te amo. Mesmo quando você insiste em acordar antes das 7 num domingo." Marina riu, o som leve e genuíno. Elas ficaram assim por mais algum tempo, apenas existindo juntas, e Marina pensou em como sua vida tinha mudado. Ela tinha deixado a empresa que construíra, a identidade que se definia por décadas. Tinha enfrentado seus medos mais profundos e ainda estava de pé. Tinha amado e perdido e amado novamente. Não era a vida que tinha planejado meticulosamente. Era melhor, imprevisível, emocional, real. Claro que nem sempre era fácil. Havia dias em que velhos padrões ressurgiam, quando Marina sentia a necessidade de controlar ou se fechar emocionalmente. Havia momentos em que Beatriz ficava frustrada com os muros que Marina ainda mantinha em algumas áreas. Elas trabalhavam através dessas coisas, às vezes com conversas difíceis, às vezes com terapia de casal, às vezes apenas com tempo e paciência. Marina tinha começado uma consultoria boutique, algo menor e mais gerenciável que lhe dava propósito sem consumir sua vida. Beatriz tinha aceitado uma promoção significativa na antiga empresa, provando definitivamente que seu talento era só dela. Elas eram orgulhosas uma da outra de formas que tornavam cada conquista mais doce. Uma noite, quase 2 anos depois daquele primeiro olhar através do escritório, elas estavam jantando num restaurante especial. Beatriz tinha insistido em reservar o lugar, dizendo apenas que era uma ocasião especial, embora Marina não conseguisse pensar em qual. Ela tinha passado a semana tentando adivinhar. Aniversário de algo? Promoção? Mas Beatriz apenas sorria misteriosamente. No meio do jantar, Beatriz ficou estranhamente nervosa. Sua mão tremia ligeiramente enquanto pegava o copo de vinho. Marina a observou com crescente curiosidade. "Está tudo bem?" ela perguntou. Beatriz riu, um som nervoso. "Sim. Não. Talvez." Ela respirou fundo. "Tenho algo para te perguntar." Ela tirou uma pequena caixa do bolso e o coração de Marina parou. "Eu sei que não somos perfeitas", Beatriz começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu sei que nossa história foi complicada e que provavelmente continuará sendo às vezes.
Mas também sei que quero todas as complicações, todos os momentos difíceis, todas as brigas e reconciliações, se significar ter você ao meu lado. Então, Marina Alvarenga. Ela abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Você se casa comigo? O restaurante ao redor deles desapareceu. Marina estava vagamente ciente de outros clientes olhando, mas não se importava nem um pouco. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, quando tinha começado a chorar, e um sorriso enorme e bobo que ela não conseguia controlar tomou conta da sua face. Sim, ela disse, sua voz quebrando de emoção. Sim, claro que sim. Beatriz colocou o anel no dedo de Marina com mãos trêmulas, e então elas estavam se beijando, e o restaurante inteiro estava aplaudindo, e Marina estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Era caótico e público e completamente fora de controle. Era perfeito. Mas a vida, Marina tinha aprendido, raramente seguia planos perfeitamente. A empresa onde Beatriz trabalhava ofereceu a ela uma oportunidade incrível: liderar a abertura de uma filial na Europa, baseada em Lisboa. Era a chance da carreira dela. Uma oportunidade que vinha uma vez na vida, mas significaria 2 anos no exterior, possivelmente mais. Quando Beatriz contou a Marina sobre a oferta, havia medo e esperança misturados em sua expressão. Quero aceitar, ela admitiu, mas não se isso significa te perder de novo. Não agora, não quando finalmente temos tudo. Marina segurou seu rosto entre as mãos, estudando cada detalhe que tinha memorizado. Então vamos juntas, ela disse simplesmente. Beatriz piscou. O quê? Lisboa. Vamos juntas. Minha consultoria pode operar de qualquer lugar. E sempre quis viver na Europa por um tempo. Você faria isso? Beatriz perguntou incrédula. Deixar São Paulo, sua vida aqui e tudo? Marina sorriu. Um sorriso que tinha aprendido de Beatriz. Aberto, sem proteção, totalmente genuíno. Já aprendi que tudo não significa nada sem você. Além disso, ela adicionou com um brilho nos olhos, alguém precisa garantir que você não chegue atrasada para reuniões importantes em Lisboa também. E assim, 6 meses depois, Marina se viu num apartamento pequeno, mas charmoso em Alfama, Lisboa, desempacotando caixas ao lado de Beatriz. A vista da janela era de telhados vermelhos e o rio Tejo cintilando à distância. Era completamente diferente de tudo que tinha conhecido. Era assustador e emocionante, e incerto. Beatriz a abraçou por trás, enquanto Marina olhava pela janela. Nenhum arrependimento? Ela murmurou contra o pescoço de Marina. Marina cobriu as mãos de Beatriz com as suas, o anel de noivado captando luz do sol português. Nenhum. Ela respondeu honestamente. E era verdade. Ela tinha passado tantos anos construindo uma vida baseada em segurança e controle, e tinha sido uma vida vazia. Isso, essa aventura incerta com a mulher que amava, era realmente viver. Lisboa trouxe seus próprios desafios. Adaptar-se a uma nova cultura, um novo idioma, novas formas de trabalhar. Marina, acostumada a ser a especialista, se viu frequentemente na posição de aprendiz e teve que aprender a ser confortável com não saber tudo. Beatriz floresceu em seu novo papel, mas a pressão era intensa e havia noites em que chegava em casa exausta demais até para conversar. Mas também havia magia. Fins de semana explorando cidades portuguesas. Noites bebendo vinho do Porto em varandas minúsculas. Aprender a fazer pastéis de nata juntas e queimar metade das tentativas. Fazer amigos entre expatriados e locais, criando uma comunidade nova em terra estrangeira. Marina se descobriu relaxando de formas que nunca tinha conseguido em São Paulo, onde cada esquina carregava memórias e expectativas. Um dia, quase 1 ano depois de chegarem em Lisboa, Marina estava caminhando sozinha pela cidade. Beatriz estava numa conferência o dia todo, e Marina tinha decidido explorar. Ela se viu numa pequena livraria, folheando livros em português, que ainda lutava para ler fluentemente. Havia algo meditativo sobre isso, sobre estar presente num momento sem agenda ou objetivo. Ela comprou um livro de poesia portuguesa e foi para um café próximo. Enquanto bebia bica forte e tentava decifrar os versos, pensou em como sua vida tinha se desdobrado.
A Marina de 5 anos atrás nunca teria reconhecido a mulher que era agora. Aquela Marina tinha certeza de tudo, controlava tudo, protegia-se de tudo. Esta Marina tinha aprendido a viver com incerteza, a deixar ir controle, a se abrir para a dor porque também significava se abrir para a alegria. Quando Beatriz voltou naquela noite, encontrou Marina na pequena varanda do apartamento, enrolada num cobertor, olhando as luzes da cidade. Ei, Beatriz disse suavemente, se sentando ao lado dela. Está tudo bem? Marina olhou para ela, essa mulher que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo e reconstruído algo melhor dos destroços. Está mais que bem, ela disse. Estava apenas pensando em como sou grata. Por você, por isso tudo, por ter tido coragem de sair do que era seguro. Beatriz beijou sua têmpora suavemente. Você me deu coragem também. Para acreditar que merecia algo real. Algo que não fosse só eu me moldando para caber nas expectativas de outra pessoa. Elas ficaram assim enquanto a noite esfriava ao redor delas. Lisboa acendendo em 1000 pontos de luz abaixo. Não era um final de conto de fadas. Era algo melhor. Uma continuação. Uma jornada em andamento. 2 mulheres imperfeitas escolhendo uma a outra todos os dias. Meses depois, elas se casaram numa cerimônia pequena em Sintra, com vista para o oceano. Apenas família próxima e amigos queridos. Marina usou um terno branco que Beatriz tinha ajudado a escolher, e Beatriz um vestido fluido cor de champanhe. Quando trocaram votos que tinham escrito elas mesmas, não prometeram perfeição ou facilidade. Prometeram honestidade, esforço, amor mesmo quando era difícil. Você me ensinou a sentir de novo, Marina disse, sua voz firme apesar das lágrimas. A arriscar, a acreditar que ser vulnerável não é fraqueza, mas a maior coragem. Prometo continuar tentando todos os dias, mesmo quando fica assustador. Beatriz apertou suas mãos. E você me ensinou que sou forte o suficiente para estar com alguém forte, que não preciso me diminuir. Prometo nunca deixar de te desafiar a crescer, enquanto te amo exatamente como você é. Quando se beijaram como esposas, Marina sentiu algo se completar dentro dela. Não a completude que vem de outra pessoa preenchendo um vazio. Ela tinha aprendido que ninguém podia fazer isso, mas a completude de finalmente estar inteira consigo mesma e escolher compartilhar essa inteireza com alguém. A vida continuou seu ritmo imperfeito e belo. Houve mais mudanças. Eventualmente voltaram para o Brasil, mas para o Rio em vez de São Paulo, querendo começar completamente novo. Houve desafios, decisões sobre carreira, discussões sobre querer ou não ter filhos, perda de pessoas amadas. Mas através de tudo, tinham uma a outra. Anos depois, Marina olharia para trás naquela tarde chuvosa de março, quando Beatriz chegou atrasada e encharcada para sua primeira reunião, e se maravilharia de como um momento pode mudar uma vida inteira. Como às vezes as coisas mais importantes vêm disfarçadas de inconvenientes, de complicações, de tudo que não planejamos. Ela tinha sido a chefe fria e calculista que perdeu o controle por uma mulher inesperada. E nesse processo de perder controle, tinha finalmente encontrado algo que nenhuma quantidade de planejamento poderia ter dado. Uma vida que era autenticamente sua. Amor que era real e imperfeito. E a coragem de ser completamente humana. Não foi um conto de fadas. Foi melhor. Foi real. E para Marina, que tinha passado tanto tempo vivendo na superfície das coisas, a profundidade bagunçada e linda da vida real com Beatriz era tudo que ela nunca soube que precisava, e tudo que sempre quis.